Imagina que as batatas não crescessem debaixo da terra, mas ficassem penduradas como uvas numa videira. Uma planta que trepa até 6, 12 metros numa estação, que dispensa a escavação e ainda assim oferece colheitas inacreditáveis. Por que razão algo assim é combatido e até proibido em muitos estados dos Estados Unidos? O que há de tão perigoso nesta planta para que se invistam milhões na sua erradicação? E por que é que a maioria das pessoas nem sequer conhece o seu nome? Agora, para o Top 1, aqui tudo começa. A planta que carrega batatas no ar. Parece um truque, mas é exatamente a imagem que abre esta história. Uma trepadeira que carrega batatas como se fossem uvas. A planta pode crescer cerca de 20 pés numa estação, não precisa de escavação e tu não colhes da terra, mas diretamente da videira. Já há cerca de 8.000 anos, foi descoberta no Sudeste Asiático e espalhou-se mais tarde por continentes, até África e ilhas do Pacífico, por ser considerada vital para a sobrevivência. Hoje tem muitos nomes. Na Flórida chama-se Air Potato, noutros locais Aerial Yam. Cientificamente é designada como Dioscorea bulbífera. O ponto crucial são os números. Uma planta madura pode formar cerca de 200 a 400 bulbos individuais ao longo de uma estação, desde o tamanho de berlins ao formato de toranjas. Na narrativa, mencionam-se rendimentos de 50 a 150 libras por planta, sem que seja necessário revolver o solo. Basta colher os bulbos ou apanhá-los quando caem sozinhos. É exatamente por isso que ela vira completamente de pernas para o ar a nossa imagem de como o alimento deve crescer. Do milagre à praga. Por mais impressionante que esta batata do ar pareça, é precisamente aqui que a história muda. No original, descreve-se como a suposta planta milagrosa se tornou uma ameaça invasora nos Usawa. Cresce rapidamente, trepa por cima de árvores e vedações e retira à luz a tudo o que está por baixo. E o mais perigoso nem sequer é a trepadeira, mas sim o seu truque de propagação. Os bulbos caem no chão, rolam, são arrastados pela água, ficam no meio da folhagem e mais tarde voltam simplesmente a brotar. É por isso que no texto é descrita como uma planta que invade áreas inteiras e exige um combate dispendioso, porque cada bulbo esquecido é um novo recomeço. E depois vem a ruptura abrupta. Em muitos estados dos Usawa é considerada uma espécie invasora, por vezes com proibições ou regras rigorosas, de modo que de alimento passa subitamente a problema. Como é que se chegou a este ponto e quem decide o que pode sequer cultivar? No original, fala-se de milhões investidos em programas de controle, enquanto a trepadeira é, ao mesmo tempo, tão produtiva que promete colheitas como batatas no ar. Esta contradição é o cerne do Top 2. Uma planta que parece um presente pode, em algumas regiões, espalhar-se como um pesadelo. 8.000 anos de sobrevivência, do Sudeste Asiático ao Pacífico. Antes de alguém nos Estados Unidos falar em invasiva, esta planta já era uma tábua de salvação há milênios. Há cerca de 8.000 anos, conforme descreve o texto original, as pessoas no Sudeste Asiático descobriram uma trepadeira que fornece alimento mesmo quando outras culturas falham. Sobrevive à seca, lida com solos pobres e pode dar um rendimento farto logo no primeiro ano, mesmo sem grande experiência de cultivo. Da Ásia tropical, espalhou-se pelos continentes. Chegou à África, onde se tornou tão central para a segurança alimentar que as comunidades construíram o seu calendário agrícola em torno dela. Épocas de plantio, festas de colheita e métodos de preparação tradicionais giravam em torno desta cultura única. E depois vem o momento que no texto funciona como uma prova. Chegou às ilhas do Pacífico, transportada em canoas por navegadores polinésios que viajaram milhares de milhas pelo oceano aberto. Em tão pouco espaço de armazenamento, leva-se apenas o essencial. Por que razão, então, esta planta exata fazia parte disso? Imagina isto. Nessas viagens, o espaço era extremamente escasso, por isso levavam-se apenas sementes e estacas que realmente decidiam entre a vida e a morte. Exatamente isso diz tudo sobre o seu valor. A reviravolta oficial. Primeiro promovida, depois caçada. No original, a história muda numa data que custa acreditar. Em 1905, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos promoveu o cultivo do inhame aéreo nos estados do Sul. Surgiram boletins oficiais que o descreviam como uma colheita alimentar promissora para pequenas quintas, e os agricultores foram expressamente encorajados a plantá-lo. No entanto, mais tarde, esta recomendação torna-se numa amarga ironia. Pois o mais tardar nos anos 70, a narrativa tinha mudado completamente. A Flórida classificou a planta como espécie invasora, de categoria 1, e o Texas, Louisiana, Alabama e Mississippi seguiram o exemplo.
Hoje, segundo o texto, o inhame aéreo está em 18 estados em listas de chamadas ervas daninhas nocivas ou de restrição. A justificativa oficial soa quase absurda, cresce demasiado bem, é demasiado vigorosa, compete com as plantas nativas. Deixa que isto assenta por um momento. Uma planta é erradicada porque cresce demasiado bem e produz demasiado alimento. E a partir daqui começa a pressão que aparece repetidamente no texto: combate, herbicidas, controle e extermínio sistemático. Por que o sistema não a quer? O modelo de negócio em perigo. E agora, o texto original diz em voz alta do que se trata realmente. O inhame aéreo ameaça o modelo de negócio da agricultura industrial. Não a podes patentear. Não podes fazer dela um híbrido geneticamente melhorado, que os agricultores tenham de comprar todos os anos. Reproduz-se sozinha, livre e constantemente. Cada bulbo que cai no chão pode tornar-se na próxima planta, e não exige quase nada, nem fertilizantes, nem pesticidas, em muitos climas, nem sequer irrigação ou maquinaria especial. O texto pinta isto de forma drástica. Uma família poderia cultivar num quarto de acre um suprimento anual de alimentos básicos ricos em amido, com custos de investimento quase nulos. Sem compra de sementes, sem compra de químicos, sem recompras, apenas alimento, ano após ano. E por isso, a frase seguinte vem como um golpe. Se não há lucro, por que razão se haveria de promover? Em vez disso, disse que as autoridades gastam milhões, pulverizam herbicidas, pagam por vezes até prêmios por denúncias de plantas e libertam escaravelhos como controle biológico. Se isto fosse apenas sobre ervas daninhas, por que esta guerra? A secção Science, Valores Nutricionais e por que é tão fácil de colher. No original, torna-se então mais objetivo, quase como um pequeno relatório de laboratório, e é exatamente isso que o torna tão convincente. O inhame aéreo é descrito como um alimento básico rico em amido que, além disso, fornece minerais como potássio, ferro e magnésio, juntamente com vitamina C e B6. E depois vem o ponto prático: não tens de escavar. Enquanto as batatas normais, ou os inhames, estão escondidos no solo e são frequentemente danificados durante a colheita, os bulbos estão visíveis na trepadeira. Vês o que está maduro e colhes seletivamente. Isso poupa trabalho e evita perdas na colheita. Ao mesmo tempo, o texto mostra porque é considerada uma planta alimentar vertical. Utiliza a altura em vez da área, trepa por treliças, árvores ou vedações e transforma pouco solo numa grande zona de colheita. É também realçado que é extremamente robusta em climas quentes, tolera melhor a seca do que muitas culturas agrícolas e até principiantes veem resultados rapidamente, porque a planta cresce de forma tão agressiva. Precisamente esta combinação de valor nutricional, simplicidade e colheita vertical é apontada como a razão pela qual parece tão atraente para a autossuficiência. Prática e aviso. Nem toda a batata do ar é igual. No original, a lista dos melhores não termina com um festejo, mas com um aviso claro, pois o texto enfatiza: existem diferentes variantes de Dioscorea bulbífera, e nem todas são automaticamente adequadas como alimento. Algumas formas podem conter substâncias amargas e devem ser preparadas corretamente. Portanto, a mensagem é: quem a quiser utilizar deve ter a certeza de qual é a variedade que possui e como é processada tradicionalmente na respectiva cultura. O texto destaca também que, em muitas regiões, a situação legal é decisiva. Listas de invasoras, listas de ervas daninhas nocivas, proibições locais ou restrições podem significar que o cultivo ou a propagação são proibidos, mesmo que a vejas apenas como uma planta alimentar. E depois vem a nota prática que completa toda a história. Se a planta se espalha tão facilmente através dos bulbos, basta uma única colheita negligenciada para levar a uma nova propagação. Por isso, no original, é exigida uma certa responsabilidade: colheita cuidadosa, não deixar bulbos no chão, não distribuir em regiões onde ela seja problemática. A conclusão é provocadora, mas clara. Esta planta é simultaneamente alimento e matéria de conflito, dependendo de onde estás. Se esta história te surpreendeu, imagina só quantas plantas esquecidas existem ainda, que poderiam mudar toda a nossa compreensão sobre alimentação. Escreve nos comentários o que pensas sobre isso. E não te esqueças, faz gosto no vídeo e subscreve o canal para não perderes nada.